Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a diferença entre saber e fazer. É muito comum, quando eu converso com executivos e a gente está falando dos times, eles mencionarem as dificuldades que algumas pessoas têm em entregarem os resultados. E muitas vezes a gente está falando aí de gente com nível de formação super elevada, experiência e tudo mais. Mas o que faz então as pessoas que são tão capazes terem dificuldade de levar para o dia a dia, para a prática, aquilo que elas sabem? Os autores, os professores da Universidade de Stanford, Jeffrey Pfeffer e o Robert Sutton, com quem eu tive uma aula há mais de 20 anos, eles escreveram um livro que também é antigo editorialmente, mas ele permanece super atual. O livro não tem português, mas o título em inglês ele descreve basicamente o que ele quer dizer, que é o The Knowing-Doing Gap, How Smart Companies Turn Knowledge into Action. Ou então, com a tradução livre aqui, o gap entre o saber e o fazer, como as empresas transformam o conhecimento em ação. A ideia central do livro é essa separação entre conhecimento e ação, ou o gap entre saber e fazer. As organizações podem ter acesso a muitas informações e muitas melhores práticas, mas muitas vezes elas falham em levar isso para a implementação. E colocar isso em prática num mundo que está cada vez com mais quantidade de dados, onde a informação está disponível em todos os lugares, isso gera maior paralisia. O valor do conhecimento ele vai residir muito mais na ação e na capacidade de produzir os resultados significativos. Como você tem um conhecimento sem nenhuma aplicação, é tipo um livro ou qualquer outro objeto que você tenha acumulado ali numa estante ou esquecido, é inútil. Mas tem algum motivo que faz com que as empresas não levem as coisas para ação? Na verdade, se a gente for olhar em termos de priorização, a gente entende que a maioria das empresas ela vai priorizar a coleta do conhecimento, a análise, o dado teórico, se realmente implementar ou aplicar esse conhecimento nas operações diárias. Um exemplo disso, por exemplo, que a gente sabe, são os treinamentos. Ou quando a gente contrata uma consultoria, que a gente não pede a aquisição do conhecimento, a transferência de conhecimento. A pessoa ali vai para o treinamento, ela aprende, ela ganha conhecimento teórico, mas ela não multiplica, ela não leva isso para a prática, isso não vira um projeto. Então vai acumulando conhecimento e ninguém usa. A organização não coloca isso a seu favor. Muitas organizações, elas também evitam a ação com medo de errar, de falhar. Então acaba se discutindo muito tempo, tudo que vai se fazer, o processo decisório é longo. Isso é mais característico das culturas mais conservadoras, mas na verdade elas ainda são muito preponderantes na sociedade atual. E isso faz com que as estruturas e os processos, a governança, como a centralização das aprovações e decisões, tudo isso seja criado ao redor dessa pouca aplicabilidade. E a liderança, ela desempenha um papel fundamental nisso. Os líderes não podem só promover a importância da ação, mas eles têm que participar ativamente, refletir isso nos processos, nas rotinas da área, se comprometendo com essa implementação. Então, quando a gente fala, a gente precisa fazer o projeto tal, como é que eu tiro isso do mundo das ideias e levo para o mundo real, transformando isso num desdobramento de etapas de um projeto, trabalhando com os indicadores de desempenho e monitoramento, acompanhando e medindo esses resultados. Tudo isso vai fazer com que essa mentalidade de troca de informação, de encorajamento da tentativa, da inovação, tudo isso vai acabar sendo mais natural e mais presente no dia a dia. As evidências sugerem que se a liderança é comprometida e participa disso, isso gera um impulso em direção à aplicação dos novos conhecimentos e à tradução disso nos resultados desejados. Ninguém vai virar nenhum jogo sozinho. Engajar os funcionários nesse movimento é essencial, pela proximidade que eles têm com o negócio e com a operação, pelo conhecimento tácito que eles têm absorvido. A aprendizagem contínua tem que ser uma prioridade nas organizações. Isso envolve não só a aquisição dos novos conhecimentos, mas também essa reflexão sobre as experiências passadas para nutrir essa ação efetiva. E começar todo dia, não como se fosse uma página em branco, mas como uma continuidade, onde a gente carrega esse conhecimento. Por isso é tão importante a gente parar
e olhar para a prática como algo mais valorizado. Pense nisso.